Imagine um livro tão explosivo que foi banido da Bíblia, contendo segredos que desafiam o céu e a terra. O livro de Enoque, uma fonte antiga de conhecimento proibido e profecias sobre o fim dos tempos. Este livro não só revela a verdade sobre os anjos caídos e os mistérios celestiais, mas promete transformar completamente nossa compreensão do divino e do infernal. Hoje, não apenas exploraremos essas revelações, mas ao final convido você a se unir em uma poderosa oração que pode abrir novos caminhos para a luz. Preparado para desvendar o proibido e descobrir o que foi ocultado por séculos? Continue assistindo, pois este vídeo promete não apenas iluminar, mas também agitar as fundações do que você acredita. No vasto mosaico da história humana, encontramos uma abundância de narrativas míticas que descrevem deuses, anjos, gigantes e catástrofes. Essas histórias, embora inicialmente nos cativem com seu ar de mistério, revelam, sob um olhar mais atento, um enredo alternativo para a nossa existência, um relato pouco explorado. Entre essas narrativas antigas, destaca-se o livro de Enoque, um texto apocalíptico repleto de revelações impressionantes sobre as origens do mal, os anjos caídos, os nefilins, o dilúvio, o Messias e os futuros possíveis da humanidade. Este livro, porém, foi mantido oculto do grande público, suas páginas cheias de segredos que foram intencionalmente omitidos da Bíblia. Isso nos leva a questionar: por que o livro de Enoque foi excluído das Escrituras Sagradas? Que verdades tão profundas ele contém? Convido você a explorar comigo as páginas do livro de Enoque em uma jornada pelas profundezas da história, que revela segredos há muito tempo esquecidos e verdades surpreendentes. A chave para entender a excepcional trajetória de Enoque está em sua fé inquebrantável. Diante de todos os desafios, ele confiou em Deus e seguiu fielmente sua vontade. Esta profunda conexão com Deus lhe garantiu um lugar especial aos olhos de Deus, que o escolheu para escapar da morte. Enoque é celebrado nas tradições judaicas e cristãs, não apenas como um autor e profeta, mas também como o escriba do julgamento. Ele é mencionado no Novo Testamento, especificamente nos evangelhos de Lucas, na Epístola aos Hebreus e na Epístola de Judas. Ao nos aprofundarmos no estudo do livro de Enoque, percebemos a magnitude de sua influência, a fatos que têm o potencial de transformar nossa compreensão do passado e talvez do nosso próprio futuro. Para compreender plenamente a saga de Enoque e os textos atribuídos a ele, é crucial voltarmos nossa atenção aos livros apócrifos. Antes de nos aprofundarmos, devemos entender como esses escritos foram redescobertos. No final de 1946 e início de 1947, jovens beduínos que pastoreavam cabras e ovelhas nas proximidades de um antigo assentamento ao longo da costa noroeste do Mar Morto, na área que hoje conhecemos como a Cisjordânia, fizeram uma descoberta estonteante. Um dos pastores jogou uma pedra numa fenda lateral de um penhasco. E ao ouvir o som de cerâmica quebrando, percebeu que havia algo mais ali. Curiosos, eles exploraram a caverna e encontraram potes de barro contendo 7 rolos de couro e papiro. Esses pergaminhos, eventualmente adquiridos por um comerciante de antiguidades e posteriormente estudados por especialistas, revelaram-se antigos, com datação superior a 2000 anos. A notícia desta descoberta se espalhou rapidamente, atraindo tanto caçadores de tesouros quanto arqueólogos, que encontraram milhares de fragmentos de pergaminhos em 10 cavernas próximas. Dentre esses textos estava o livro de Enoque, composto por 5 partes: o livro dos vigilantes, as parábolas, o livro astronômico, as visões dos sonhos e as epístolas de Enoque. Este livro, contudo, é cercado por controvérsias. Excluído das escrituras judaicas e cristãs,
permaneceu oculto por séculos até ser redescoberto entre os célebres pergaminhos do Mar Morto. Curiosamente, o livro de Enoque ocupa uma posição de destaque na Igreja Ortodoxa Etíope e na Igreja Ortodoxa Eritreia, que o incluem em seu cânone das Escrituras. Neste contexto, Enoque é celebrado como o 7º patriarca após Adão, evidenciando sua influência e relevância nas tradições religiosas. Esse reconhecimento de Enoque também ressoa globalmente, especialmente porque ele é mencionado no Novo Testamento e nos pergaminhos do Mar Morto. Nestes últimos, foram descobertos fragmentos do texto antigo em idiomas como o aramaico, o grego e o latim. Estes fragmentos evidenciam que o livro de Enoque era conhecido e valorizado entre alguns dos primeiros judeus e cristãos do Oriente, desempenhando um papel significativo em suas crenças e práticas religiosas. Os pergaminhos do Mar Morto são um tesouro arqueológico que expõe a diversidade da literatura antiga. Entre os textos encontrados, não só o livro de Enoque se faz presente, mas também obras correlatas como o Livro dos Gigantes, o Livro do Jubileu e o Livro das Luminárias Celestiais. Esses documentos abordam temas comuns com o livro de Enoque, explorando narrativas sobre anjos caídos, os nefilins, o Apocalipse e os mistérios celestiais que têm fascinado gerações. O livro de Enoque, com sua rica tapeçaria de ensinamentos e visões extraordinárias, introduz um mundo repleto de maravilhas e mistérios. Composto por 5 volumes, cada um oferece uma perspectiva única sobre nossa interação com Deus e o destino da humanidade. São eles: o Livro dos Vigilantes, que aborda as origens dos nefilins, gigantes nascidos da união entre anjos caídos e mulheres humanas. Este volume detalha o julgamento divino imposto aos anjos caídos, enfatizando a justiça e o poder de Deus. As parábolas que introduz a figura do Messias, o Filho do Homem, que julgará os ímpios e recompensará os virtuosos. Aqui encontram-se algumas das primeiras referências à ressurreição dos mortos e ao julgamento final. O Livro das Luminárias Celestiais, que traz os segredos dos céus, oferecendo uma exploração cosmológica e espiritual que ilumina antigos entendimentos astronômicos e proféticos. O Livro das Visões de Sonhos, que nos leva por uma jornada através do tempo e espaço com visões extraordinárias. No primeiro sonho, presenciamos a criação do mundo, o surgimento dos primeiros humanos, Adão e Eva, e a rebelião dos anjos. Enoque testemunha a corrupção da terra, mas também a salvação de Adão e sua família, além do dilúvio que purifica o mal existente. No segundo sonho, o destino de Israel é revelado desde sua saída do Egito até a conquista de Canaã. Observamos a ascensão e queda dos reis, o exílio e a restauração. Este sonho também nos oferece visões do Messias e do julgamento final das nações, que culmina na criação de um novo céu e uma nova terra, um refúgio eterno para os justos. Estes sonhos ricos em símbolos e mistérios decifram o plano divino para a criação. O quinto livro, a Epístola de Enoque, transborda sabedoria e conhecimento legados por Enoque a seus descendentes e seguidores. Contém cartas em que o profeta aconselha, adverte e inspira seus leitores. Este volume é repleto de profecias e visões, incluindo aquelas que preveem o surgimento do Anticristo, a tribulação e a ressurreição dos mortos. Enoque faz referência às suas próprias obras, como o Livro dos Vigilantes e as Parábolas, e menciona outros textos, como o Livro de Noé e o Manuscrito dos Gigantes. Ao explorar as palavras de Enoque, somos imersos em um mar de sabedoria e fé que transcende as barreiras do tempo, abrindo nossos olhos para mistérios esquecidos e reafirmando nossa relação com o sagrado. Estes textos não apenas enriquecem nosso conhecimento teológico,
mas também fortalecem nossa fé, proporcionando uma compreensão mais profunda dos desígnios divinos e de nossa própria existência espiritual. Os textos do livro de Enoque, meticulosamente excluídos dos cânones bíblicos judaicos e cristãos nos primeiros séculos da Era Comum, desvendam segredos que a Igreja, historicamente, hesitou em explorar. Dentre as revelações mais impactantes está a história dos anjos caídos, seres celestiais que pecaram ao se unirem com mulheres humanas, partilhando com elas conhecimentos celestiais prematuros para a humanidade. Esta união inapropriada e suas consequências são possivelmente uma das razões para a proibição do livro, além de conter profecias sobre Cristo que poderiam ter sido vistas como controversas na época. A narrativa dos vigilantes e dos nefilins é particularmente intrigante. Os vigilantes, outro nome dado aos anjos incumbidos de observar a terra, eram membros do conselho divino que adoravam o Deus Altíssimo. No entanto, alguns desses vigilantes cederam às suas paixões por mulheres terrenas, optando por abandonar suas posições celestiais. Eles desceram à terra, casaram-se com humanas e dessa união nasceram os nefilins. Os nefilins, cujo nome significa os caídos, poderiam também ser descritos como seres de características excepcionais, talvez até mesmo nascidos com deformidades ou sob circunstâncias extraordinárias. Eles não eram simples mortais, mas poderosos seres antigos, heróis e guerreiros que dominam muitas lendas e mitos. No entanto, também são associados com violência e maldade, e o conhecimento proibido que trouxeram à Terra lançou sombras de destruição e dor em todos os cantos do mundo. A opressão e o derramamento de sangue provocados pelos nefilins causaram imenso sofrimento, atraindo o julgamento divino não apenas sobre eles, mas também sobre os vigilantes. O livro de Enoque descreve detalhadamente os vigilantes e os nefilins, abordando-os como as origens do mal e a razão por trás do dilúvio, um evento marcante na memória da humanidade, reconhecido como um grande ato de purificação. Explorar essas narrativas é adentrar uma jornada fascinante aos primórdios da humanidade, iluminando o eterno conflito entre o divino e o humano, entre o céu e a terra. Os vigilantes não somente pecaram ao abandonar sua morada celestial e se unirem com mulheres humanas, mas também ensinaram a seus descendentes e à humanidade uma série de artes e ciências proibidas. Entre essas estavam a guerra, a astrologia, a magia, a feitiçaria e a adivinhação. A influência desses ensinamentos corrompeu a ordem natural da criação, introduzindo pecado e morte no mundo. Deus, descontente com as ações dos vigilantes e dos nefilins, enviou seus arcanjos mais poderosos, Miguel, Gabriel e Uriel, para amarrar os vigilantes e aprisioná-los no abismo, um lugar sombrio e tenebroso de tormento onde ficariam até o dia do julgamento. Além disso, Deus decretou que os nefilins e seus aliados humanos fossem destruídos por um grande dilúvio que inundaria toda a terra. Para essa missão, ele escolheu Noé, um homem justo e irrepreensível, para construir uma arca e salvar sua família, juntamente com pares de todos os tipos de animais do cataclismo iminente. A história dos vigilantes e dos nefilins, como apresentada no livro de Enoque, oferece um paralelo, mas também distinções significativas da narrativa em Gênesis 6. Em Gênesis, os filhos de Deus e as filhas dos homens são mencionados brevemente, sem muitas explicações ou detalhes, e o termo Nefilim também aparece, mas sua origem e natureza são deixadas obscuras. O foco principal de Gênesis 6 é a maldade generalizada da humanidade e o pesar de Deus diante de sua criação. O dilúvio é retratado como uma resposta à corrupção e à violência que permeavam toda a carne, e não se limitava apenas à prole dos anjos e das mulheres. Alguns estudiosos sugerem
que o livro de Enoque é uma expansão e interpretação do relato de Gênesis, enquanto outros acreditam que ambos os textos se baseiam em uma tradição antiga comum, que remonta a uma era muito anterior. A história dos vigilantes e dos nefilins é, sem dúvida, fascinante e complexa. Distinguindo-se dos seus contemporâneos, Enoque ocupou a 7ª geração após Adão e foi o pai de Matusalém, além de bisavô de Noé. Sua singularidade é especialmente notada pelo fato de que ele não experimentou a morte. Em vez disso, foi diretamente elevado ao céu. Gênesis 5:24 encapsula esta transição dizendo: Enoque andou com Deus e não foi mais, porque Deus o levou. Este versículo sublinha a proximidade única de Enoque com Deus, uma honra que prefigura sua importância e seu papel como mensageiro. No livro de Enoque, aprofunda-se a narrativa sobre sua função como testemunha dos vigilantes, os anjos que pecaram ao se unirem com mulheres humanas, resultando nos nefilins, seres robustos e poderosos. Enoque não apenas observou estas transgressões, mas também o remanescente fiel da humanidade, aqueles que continuaram obedecendo a Deus e aguardando por sua salvação. A narrativa segue descrevendo como Enoque foi levado aos céus por 2 seres angelicais gloriosos. Esta viagem não só simboliza sua importância espiritual, mas também serve como um meio para tentar compreender as complexidades dos planos de Deus, tanto para os anjos quanto para a humanidade. As visões e revelações que Enoque recebe durante sua jornada celestial são fundamentais para entendermos não apenas os eventos do passado, mas também as implicações futuras para a humanidade. Através da viagem de Enoque pelos 10 céus, cada qual mais esplêndido que o anterior, ele foi exposto a maravilhas e segredos que são pouco compreendidos pelos mortais. Em cada céu, diferentes arcanjos compartilharam com ele saberes profundos sobre a criação, os reinos celestiais, os corpos celestes, a história de Israel e o julgamento dos ímpios. Uma das visões mais memoráveis que Enoque teve foi a do trono de Deus, circundado por querubins de fogo e serafins, onde todos proclamavam louvores estrondosos. Contemplando a face de Deus, resplandecente como o sol, Enoque ouviu a voz de Deus que ecoava como trovão, marcando um momento de revelação e de grande poder. Outra visão notável no livro é a do Filho do Homem, o Messias, sentado ao lado de Deus. Sua aparência humana, porém, de uma beleza que superava qualquer criatura humana, prefigura sua função como juiz dos vivos e dos mortos e como herdeiro de todas as coisas. Esta figura central na teologia cristã é apresentada com detalhes que enriquecem a compreensão de sua divindade e missão. Enoque também foi levado ao Jardim do Éden, onde viu a árvore da vida, imensamente alta e exalando uma fragrância celestial. Esta árvore, produzindo 12 tipos de frutos distintos, estava reservada para os justos, prometendo-lhes a vida eterna, a continuação direta do tema bíblico do Éden e um símbolo potente de salvação e sustento divino. O livro detalha o abismo como um local de sombras e tormentos, onde os anjos caídos e os vigilantes estavam aprisionados. Imerso em fogo e fumaça, este lugar também servia como uma espécie de adoração distorcida. Habitado por 7 estrelas, líderes dos vigilantes, amaldiçoados por Deus, o abismo representa o castigo divino para aqueles que desobedeceram gravemente. Enoque também vislumbrou o lugar dos mortos, dividido em 4 seções, dependendo das ações das almas lá presentes. A primeira seção era destinada aos justos, aqueles que viveram em paz e unidade, aguardando a ressurreição e suas recompensas subsequentes. A segunda seção, destinada às almas comuns,
que esperavam o perdão e a misericórdia divina por seus pecados. Este setor reflete a esperança na redenção e na benevolência de Deus, mesmo para aqueles que falharam, mas buscavam o arrependimento. A terceira seção, para os iníquos que sofriam em angústia, aguardando a punição e a ira divina. Esta área destina-se a almas que viveram uma vida de maldade sem arrependimento, destacando a justiça divina e a inevitabilidade do julgamento. A quarta seção, reservada para os apóstatas, aqueles que renunciaram à fé e viveram em completa rebeldia contra Deus. Estas almas, envoltas em trevas e desesperança, são exemplares do destino mais sombrio, sem qualquer expectativa de salvação. Enoque emerge como uma figura central, não apenas observando, mas ativamente participando dos processos divinos. Como profeta e mediador, ele recebeu e transmitiu revelações e profecias de Deus e dos arcanjos, desempenhando um papel crucial como o interlocutor entre os céus e a terra. Enoque também intercedeu pelos anjos caídos e pela humanidade pecadora, orando por misericórdia em seu nome, o que sublinha sua posição única como um pontífice entre o humano e o divino, o justo e o caído. Enquanto o livro de Enoque oferece uma exploração detalhada e alternativa de temas bíblicos, ele se alinha e diverge dos livros de Gênesis e Hebreus de maneiras fundamentais. Em Gênesis 5 e Hebreus 11, Enoque é brevemente mencionado, ressaltado por sua piedade e sua ascensão direta ao céu, evitando a morte devido à sua fé excepcional. Esses textos destacam sua retidão e a aprovação divina que ele recebeu. Apocalipse das Semanas, Enoque divide a história humana em 10 semanas, cada uma marcando períodos críticos e transformações, desde figuras bíblicas como Noé, Abraão e Moisés, até a chegada do Messias e o fim dos tempos. Esta estrutura profética é única ao livro de Enoque e oferece uma cronologia espiritual e escatológica detalhada que complementa e expande as visões apocalípticas encontradas em Daniel e no Apocalipse de João. No livro de Enoque, os vigilantes e nefilins são colocados como seres que são principais antagonistas no plano divino, diferentemente do foco em entidades apocalípticas como os 4 animais ou o anticristo nas visões de Daniel e João. No livro de Enoque, as complexidades do céu, dos anjos e do julgamento divino são exploradas com grande detalhe, diferindo significativamente das narrativas bíblicas tradicionais. Este texto apócrifo, não incluído na Bíblia canônica, oferece uma visão única sobre temas esotéricos e profundos. As divergências principais do livro de Enoque em relação à Bíblia. O livro de Enoque não menciona um milênio de paz na terra, nem detalha uma ressurreição dos mortos, temas comuns no livro do Apocalipse. Ao invés disso, descreve uma divisão final entre justos e ímpios, enfatizando o julgamento eterno sem um período intermédio de 1000 anos. Enoque utiliza animais, semanas e corpos celestes como símbolos para descrever profecias e visões. Esses elementos servem para codificar informações sobre o destino humano e divino, contrastando com a simbologia mais direta encontrada nos textos bíblicos canônicos. Intrigantemente, Enoque fala de Noé e do dilúvio, apesar de ter sido arrebatado ao céu antes do nascimento de Noé, conforme a narrativa bíblica. Este anacronismo sugere que Enoque poderia ter recebido revelações divinas sobre eventos futuros. O livro menciona um demônio chamado Razel, responsabilizado pela corrupção na terra devido ao conhecimento proibido que ele disseminou. Este ponto contradiz a teologia cristã tradicional, que geralmente focaliza em Lúcifer, Satanás, como o principal adversário.
de forma contrastante com as escrituras canônicas que afirmam o destino irrevogável de Satanás e seus anjos ao fogo eterno, o livro de Enoque relata que os anjos caídos se arrependeram de seus pecados, uma noção que desafia interpretações teológicas tradicionais. Estes pontos ilustram a riqueza e a complexidade do livro de Enoque como um texto esotérico que desafia e expande a compreensão tradicional dos temas celestiais e apocalípticos. Por ser uma obra cheia de mistérios e revelações, ele continua a capturar a imaginação de teólogos, estudiosos e leitores, interessados em uma visão mais ampla da espiritualidade antiga. Mateus 25:41 aponta diretamente para a condenação eterna de Satanás e seus seguidores, revelando que eles não estão inclinados ao arrependimento, pois, conforme prometido em 2 Pedro 3:9, aqueles que se arrependem serão salvos da perdição eterna. Curiosamente, o livro de Enoque adiciona camadas à compreensão dos demônios, destacando que, após sua rebelião inicial, eles não poderiam mais se comunicar ou mesmo olhar para o céu, contrastando com a liberdade que Satanás possui em Jó capítulo 1, de se apresentar diante de Deus. Além disso, o conceito de céu descrito no livro de Enoque é bastante distinto do que é narrado na Bíblia. Enquanto Apocalipse 21:21 descreve o pavimento da cidade celestial feito de ouro puro e suas vias como vidro transparente, Enoque, no capítulo 14, versículo 10, menciona que sua base é feita de cristal. Esta discrepância é apenas uma entre várias contradições entre o livro de Enoque e as escrituras bíblicas, incluindo descrições do céu e entendimentos astronômicos e meteorológicos, que podem ser razões pela qual ele não foi incluído no cânone das escrituras sagradas. O livro de Enoque é uma obra fascinante que expande a narrativa bíblica, abrangendo todas as eras, desde Gênesis até o advento do Filho do Homem, Jesus Cristo, e até o misterioso dia do juízo final. Ele compila passado, presente e futuro em um único volume, levantando questionamentos sobre sua ausência na Bíblia. Uma razão crucial para essa omissão pode ser que o primeiro livro de Enoque não é visto como uma escritura divinamente inspirada. Além disso, é considerado pseudoepígrafo, indicando que o autor real pode não ser quem ele alega ser, o que é uma distinção importante, pois contradiz diretamente várias passagens bíblicas, especialmente em relação a Noé. Devido à sua autoria questionável e contradições diretas com a Bíblia, o livro de Enoque não é amplamente valorizado entre os cristãos que buscam entender as verdades do Evangelho. No entanto, é notável que seja citado no livro de Judas, possivelmente pela sua familiaridade e inspiração que poderia reforçar argumentos em favor do Evangelho. O enigma em torno do livro de Enoque persiste, sendo a única cópia completa conhecida a tradução etíope de um texto grego original, que teria sido traduzido de fontes hebraicas e aramaicas. A natureza tardia de sua composição e a falta de confiabilidade de suas fontes originais contribuem para as dúvidas sobre sua autenticidade. O livro de Enoque permanece, portanto, como um mistério não totalmente resolvido. Não há consenso sobre se foi escrito pelo próprio Enoque ou por alguém posteriormente inspirado por ele. Este mistério, juntamente com suas contradições com a Bíblia, é uma das razões pelas quais ele não faz parte do cânone oficial. Chegamos ao fim de nossa jornada através dos segredos e mistérios revelados no livro de Enoque, uma obra que desafia as fronteiras do conhecimento celestial e nos convida a questionar mais profundamente as verdades estabelecidas. Não deixe de compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam desvendar esses segredos. Agora, convido você a fechar este momento comigo em oração.
pedindo que a luz dessas revelações ilumine nossos caminhos. Senhor Deus, Pai de luz e sabedoria, a Ti nos dirigimos em busca de entendimento e clareza. Ilumina nossas mentes e corações com Teu Espírito Santo, para que possamos discernir a verdade sobre os livros que não foram incluídos na Bíblia. Ó Deus, que revelas os segredos ocultos e guias Teu povo à verdade, nos ajude a compreender o propósito e o ensino desses textos apócrifos. Dá-nos a sabedoria para saber o que é verdadeiro e o que é falso, o que é santo e o que não é digno de Ti. Protege-nos de confusões e enganos e fortalece nossa fé através do conhecimento correto. Que possamos ser guiados unicamente por Tua palavra e pelo Teu Espírito, confiando que Tu nos conduzirás no caminho da salvação. Senhor, agradecemos pela Tua misericórdia e pelo Teu amor inabalável. Pedimos que toda revelação que venha de Ti seja usada para o nosso crescimento espiritual e para a glória do Teu nome. Por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.